certo que espalhado pelo mundo existem centenas de mitologias e folclores diferentes, e essas lendas e histórias carregam uma variedade de monstros e criaturas fantásticas. E apesar de várias dessas criaturas serem bastante populares, existem outras que não são muito comentadas e que são bastante estranhas. Então é por causa disso que no vídeo de hoje eu decidi compartilhar com vocês algumas criaturas mitológicas e folclóricas estranhas. Uma mitologia que não é muito comentada é a mitologia dos povos Inuit. Os Inuit são um povo nativo da América do Norte, que são parte dos povos esquimós, que habitam o extremo norte do atual Canadá e outras regiões do Ártico. Esse povo tem um sistema de crenças voltado ao animismo, ou seja, um sistema de crença onde existem entidades não humanas, geralmente baseadas em animais. E por causa disso, nesse panteão, podemos ver divindades como Nanuki, o deus dos ursos, que é adorado principalmente pelos caçadores, já que esses caçadores acreditam que é o Nanuki que decide se uma caça vai ser bem sucedida ou não. Mas também temos criaturas mais mundanas, como por exemplo o Adile, criatura surgida em histórias de povos que habitam a Groenlândia. Ele é descrito como uma criatura humanoide que é metade homem, metade lobo, tendo sua parte superior de um homem e a parte inferior abaixo do torso de um lobo, sendo assim considerado um equivalente dos lobisomens para os Inuits. E a história por trás dessa criatura é um pouco bizarra, já que ela pode surgir de um relacionamento de um lobo com uma mulher humana. Pois é. Na história é dito que uma mulher se casou com um lobo, tendo assim 10 filhos. 5 deles nasceram como lobos normais e os outros 5 nasceram como híbridos de lobo e humano, ou seja, um Adile. Em algumas versões da lenda, ele é também chamado de Ergidle e é considerado uma criatura extremamente hostil e perigosa para as pessoas, já que ele possui até hábitos canibais. Outra criatura dessa mitologia é o Qualupalik, que é uma criatura que viveria nas águas gélidas do Ártico. Ela é descrita como uma criatura humanoide extremamente magra que possui uma pele verde viscosa, longos cabelos e longas unhas, além de possuir barbatanas. Na lenda é dito que essa criatura sequestra crianças que se afastam muito de seus pais e ficam próximas à beira do mar. A criatura atrai a criança para perto e a pega se utilizando de um amaltique, que é uma vestimenta feminina tradicional da região, que é usada como bolsa para carregar bebês e crianças. Após a criatura sequestrar a criança, ela é levada até o fundo do mar e nunca mais é vista, sendo que não se sabe o que a criatura faz com ela, tendo versões que dizem que ela usa as crianças para manter os seus longos cabelos e até cuidar delas como se fossem seus filhos. Existem até versões que falam que o Qualupalik consegue mudar a sua aparência para conseguir atrair suas vítimas. Essa lenda possivelmente surgiu para educar crianças a não desobedecerem os seus pais, e ela tem muitos paralelos com outras histórias que têm essa mesma ideia, como é o caso do bicho-papão, por exemplo, fazendo lugares até chamarem a criatura de o bicho-papão do Ártico. E agora vamos falar de uma das mitologias mais comentadas, que obviamente é a mitologia grega. Afinal, um canal com esse nome tinha que falar de mitologia grega em algum momento, né? Todo mundo conhece figuras como Zeus, Hades, Poseidon, Hércules, Medusa e várias outras. Mas nesse panteão existem figuras menos conhecidas que têm conceitos bem diferentes, como é o caso dos Hecatonquíros. Esse é o nome dado a 3 gigantes filhos de Urano, o deus do céu, e Gaia, a deusa da terra, sendo eles Briarel, também conhecido como Againon, Coto e Gigis. O seu nome pode ser traduzido como 100 mãos, e isso indica mais ou menos como eles se parecem, sendo gigantes com centenas de braços, além de terem cada um 50 cabeças. Como eles eram filhos de Urano e Gaia, eles também eram irmãos dos 12 titãs e dos 3 ciclopes. Após eles nascerem, Urano ficou assustado tanto com seu poder quanto a aparência dos 3 irmãos, fazendo eles serem presos no Tártaro, o ponto mais inferior
do universo. Eles ficaram lá por um tempo até serem libertados por Zeus para lutar ao lado dele na Titanomáquia, a guerra travada entre os titãs liderados por Cronos e os deuses do Olimpo liderados por Zeus. Como se sabe, os deuses do Olimpo foram vitoriosos nessa guerra, fazendo com que Zeus se tornasse o novo governante dos deuses. E por ter lutado na Titanomáquia, os 3 Hecatonquíros se tornaram guardiões do Tártaro, onde os titãs derrotados foram aprisionados. E falando de seres que têm muitos membros ou uma parte do corpo específica em excesso, temos o Argus Panoptes, que também era o gigante que possuía uma característica bem específica. O seu corpo era coberto de olhos, mais especificamente ele possuía 100 olhos espalhados por todo o seu corpo, o dando a habilidade de olhar para todas as direções ao mesmo tempo. Sendo que a palavra Panoptes no seu nome pode ser traduzida como aquele que tudo vê. Argus era um fiel servo dos deuses do Olimpo, especialmente a deusa Hera, que era esposa de Zeus. E Argus, dentro dos mitos, está relacionada a uma das amantes mortais de Zeus, sendo uma sacerdotisa chamada Io, que na história foi transformada em uma vaca branca por Zeus para escondê-la de Hera. Posteriormente, Zeus deu Io transformada em vaca para Hera de presente para não levantar suspeitas dele ter uma amante. E desconfiada, Hera colocou Argus para vigiar a vaca dia e noite, pensando que em algum momento ela iria fazer algo suspeito, se revelando. Sobre a vigília de Argus, Zeus não podia resgatar sua amada, já que o gigante nem mesmo dormia completamente, já que quando metade dos seus olhos estavam fechados, a outra metade estava aberta, olhando tudo ao seu redor. Logo, Zeus pediu ajuda para Hermes para matar o gigante. Hermes, através de uma bela melodia, fez todos os olhos do gigante se fecharem, o fazendo finalmente adormecer por completo. Assim, Hermes conseguiu matar o gigante e libertar Io de Hera. Após isso, como uma forma de homenagem pela lealdade do gigante, Hera pegou todos os olhos dele e os colocou nas penas de um pavão. E agora, dando uma passada pelo folclore brasileiro, temos algumas figuras bem interessantes que vão além do Saci e da mula sem cabeça. Uma delas é a criatura que é conhecida como Kumacanga ou Curacanga, que vem de histórias oriundas da região norte e nordeste do país, mas em específico do estado do Pará e do Maranhão. A Kumacanga pode surgir de duas formas. A primeira é se uma mulher ter relações com um padre, ela se tornará uma Kumacanga. A outra forma é se essa relação de uma mulher com um padre gerar 7 filhas, a última se tornará uma Kumacanga. Na lenda é dito que a cabeça da mulher que se torna a Kumacanga se desprende do corpo e se torna uma bola de fogo que voa pelos arredores, assombrando todos que cruzam seu caminho. Como dito antes, quando uma mulher tem 7 filhas, a última tem chances de se tornar uma Kumacanga. Mas existe uma forma disso não acontecer, que é fazer a sua filha mais velha se tornar a madrinha da sua filha mais nova. E também da região norte temos a lenda da Matinta Pereira, que é descrita geralmente como uma mulher idosa semelhante a uma bruxa. E assim como uma bruxa, ela tem um poder. Neste caso, a Matinta Pereira consegue se transformar em um pássaro, algo que ela faz durante a noite para visitar casas e irritar os seus moradores com o assobio da ave. Quando o morador da casa não aguenta mais o assobio do pássaro, ele promete dar um presente para a bruxa para que ela pare de assobiar, sendo geralmente coisas como tabaco, café e até cachaça. A Matinta Pereira aceita o acordo e volta no dia seguinte para cobrar o que foi prometido. E caso o dono da casa não dê o presente que ele prometeu, uma desgraça irá acontecer na casa em questão. Em algumas versões da lenda é dito que a mulher, que é a Matinta Pereira, também terá uma filha com a mesma habilidade, mas também existe a possibilidade de outra mulher sem laços sanguíneos com a Matinta Pereira atual herdar os seus poderes e a substituir após a sua morte.
E falando de uma lenda africana, mais em específico contada pelo povo Hausa, que habita diversos países do oeste africano, temos a lenda do Zankalala, que é uma criatura com algumas características interessantes. O Zankalala é descrito como uma criatura que mede mais ou menos 2 punhos fechados, ou seja, ele é bem pequeno. E ele anda por aí se utilizando de uma cobra como uma bengala, um par de escorpiões como esporas, aquela coisa que gente usa no pé quando vai andar de cavalo, e uma colmeia de abelhas como chapéu, cavalgando por aí em uma jerboa, uma espécie de roedor encontrado na África. E além de tudo isso, junto dele sempre há alguns pássaros que o acompanham cantando sobre as suas conquistas e feitos. Também é dito que ele possui alguns poderes sobrenaturais e costuma ajudar pessoas que cruzam seu caminho, entrando em embates especialmente com a outra criatura das histórias do povo Hausa, que se chama Dodo, que não tem nada a ver com a ave extinta. Por ser uma história de um mito bem desconhecido, eu só achei um lugar falando dela, que é o mesmo lugar onde eu encontrei o único desenho dessa entidade. O site em questão se chama A Book of Creatures, que cataloga criaturas lendárias de várias partes do mundo. Outra criatura que eu encontrei lá se trata do Garkain, criatura presente no folclore do povo aborígene, o povo nativo da Austrália. Segundo as lendas, ele é um espírito que habita as densas florestas próximas ao rio Liverpool, no extremo norte da Austrália. A sua principal característica é ter uma pele flácida pendurada em seu corpo, que ele utiliza para voar e também para atacar desavisados que entram em seus domínios. Ele envolve suas vítimas com a sua pele e as sufoca até a morte para se alimentar delas depois. E por fim, eu acho que seria interessante falar sobre algumas criaturas de um dos grupos de entidades mais bizarros que se tem notícia, que são os yokais japoneses. Os yokais são criaturas sobrenaturais presentes no folclore do Japão. Dentro dos yokais existe uma grande variedade de criaturas, e algumas têm conceitos bem estranhos, como é o caso do Karasaka Obaki, que é descrito como um espírito que se parece com um guarda-chuva com um olho, uma boca com a língua comprida e uma perna. Segundo a história, ele se origina de um velho guarda-chuva abandonado. Logo por causa disso, ele pode ser considerado um Tsuko Mogami, que são objetos que após um tempo abandonados, geralmente 100 anos, ganham um espírito. E apesar da aparência um pouco bizarra, o Karasaka Obaki é considerado um yokai inofensivo. Apesar disso, existe também outro yokai em formato de guarda-chuva chamado Ureigasa, que seria uma versão mais hostil desse yokai, que faria as pessoas o usar como guarda-chuva normal, e quando elas menos esperassem, ele as puxaria para o céu e as faria soltar ele em uma alta altitude, fazendo essas pessoas caírem no chão e morrerem. Mas eu não encontrei muita informação sobre esse yokai em específico. E talvez um ainda mais bizarro do que o anterior é o Ashirai Yashiki, que é um espírito que assume a forma de um grande pé humano, muito maior do que um pé normal, que geralmente aparece sujo de lama ou até de sangue, que costumava entrar na casa das pessoas exigindo que elas limpem o seu pé. Caso elas se recusem, essas pessoas serão esmagadas pelo espírito, sendo que uma pessoa aleatória pode ser importunada por esse espírito por vários dias seguidos. E também temos o bizarro Konaki Jiji, que é um espírito humanoide que tem um corpo de um bebê e um rosto de um velho. O Konaki Jiji tem um modus operandi bem característico para atrair suas vítimas. Ele fica à beira de uma estrada chorando como um bebê, à espera de que uma pessoa passe por aquela estrada e ache que ele é uma criança precisando de ajuda. Quando esse indivíduo o pega no colo, o Konaki Jiji aumenta o seu peso, assim esmagando a vítima até sua morte. Esses yokais são bem sádicos, né? Existem versões da história que dizem que ele teria surgido de um espírito de um bebê que foi abandonado na floresta. Mas definitivamente o yokai mais bizarro de todos é o Shirimi. Eu não vou descrever o que ele é, mas você consegue ver muito bem o que ele é pelas imagens que eu estou mostrando. O cara tem um olho no lugar bem diferenciado. O seu rosto em si não tem nada, sendo completamente liso. E o seu propósito é geralmente chocar as pessoas com a sua aparência, digamos, exótica.
Então eu acho que é isso. Essas foram algumas criaturas que me chamaram a atenção e não são tão comentadas assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.